Olá pessoal, aqui é Maria da Conceição. Eu já falei um pouquinho no outro vídeo, né, da minha história, como eu comecei como costureira. Eu tenho um vídeo falando a respeito, eu vou deixar o link lá. Eu aprendi a costurar muito cedo, não. Eu aprendi algumas coisas de costura, costurava, mas não era tão bem. E depois eu fiz um curso pelo Senai. E hoje eu costuro razoável, né? Pelo menos para as pessoas que eu costuro, elas gostam. Não tenho tido reclamações. Procuro fazer com qualidade meu serviço. E quando você dá qualidade ao seu serviço, as pessoas reconhecem. Então eu queria falar nesse vídeo um pouquinho de costura. Eu vou fazer esse que eu estou fazendo agora, vou falar algumas coisas de modelagem, pouca coisa, mas se vocês gostarem, quiserem mais alguma coisa, deixa a sua pergunta, e o que eu não souber eu vou procurar encontrar e vou tentar dar a resposta para vocês. Da dica de costura, qualquer assunto a respeito de costura, vocês me perguntarem, se eu não souber, mas eu vou procurar ver e responder a todas que deixar a pergunta lá. Na modelagem, quando eu aprendi a costurar, eu tinha muito medo de cortar, porque eu cortava, o meu medo era cortar e botar a peça a perder. Nunca aconteceu isso comigo, assim, de pegar uma peça e botar a perder. Tive algumas dificuldades, mas sempre dava certo. E quando eu comecei, eu não aprendi corte e costura. Eu aprendi a costurar, não aprendi a cortar. Então eu costurava, e é interessante a maneira que eu aprendi a cortar, e eu cortava por outra peça. Porque quando você aprende a costurar, aprende a cortar, você aprende a modelar. Primeiro você tem que aprender a fazer o modelo. Tirar as medidas, você usa uma fita. Na modelagem existem dois tipos de modelagem. A plena, que é a no papel, e a 3D, que é a molagem. Ela é feita com um manequim especial. Essa aí, as estilistas que gostam de fazer, sabem fazer, né? Eu aprendi vendo a minha mãe cortar e ela cortava por outra peça. Ela não fazia por medida. A pessoa trazia uma roupa que ficava boa e ela pegava essa roupa e colocava em cima do tecido e cortava. E eu aprendi desse jeito. Tanto que eu quando eu comecei a costurar, eu trabalhei com uma pessoa e ela, mas você consegue cortar? Consigo. A gente fazia sempre camisa social e por outra camisa eu fazia a peça exata. Aprendi a copiar. Com o tempo, eu fui me desenvolvendo, hoje eu faço tirando a medida. Então, a modelagem ela é feita em uma sequência de medidas, com o auxílio de réguas especiais mesmo, próprio para modelagem, mas normalmente começa com a fita métrica. Você tem que medir o corpo da pessoa e fazendo a peça, né? Você tem que medir costa, a largura, o busto, a cintura, o quadril, o comprimento, o braço, né? Para ver a manga, como que você vai ficar a largura da manga. Então, é por medidas. E se você tem pessoas que têm medo
Mas se você fizer assim, para aquelas que não têm experiência, se você pode cortar por outra peça. Se torna fácil. Eu conheço uma pessoa que ela começou a cortar e ela desmontou. Ela fez uma calça social, ficou boa a calça. Mas ela desmontou a calça do marido dela, uma banda todinha. E por aquela banda da calça, ela cortou a calça. E olhando para a outra que estava pronta, a outra banda ela fez a calça. Ficou legal. Então, vai da sua criatividade. Porque eu falo isso porque a gente tem sempre muito curso de corte e costura, fala corte e costura. Mas na realidade, eles não ensinam muito o corte. Até porque, para quem não tem prática, fica difícil. Você aprende na aula e depois, quando chega em casa, você fica com medo de fazer. Então, se você for seguindo passo a passo, ou tiver alguma dúvida aqui, você vai deixando aí a sua pergunta e eu vou responder da melhor maneira possível, ok? Deixe o seu gostei, compartilhe e até o próximo, tá?